E se os dois guerreiros mais poderosos de universos completamente diferentes se encontrassem? E se a raça que dominou as estrelas com Ki e transformações divinas colidisse com a raça que conquistou planetas com força bruta e biologia perfeita? Isso não é uma batalha qualquer. Isso é o fim de um universo inteiro. Hoje a gente vai descobrir qual raça é realmente a mais forte da ficção: os Saiyajins de Dragon Ball ou os Viltrumitas de Invencível. Mas antes de qualquer coisa, esqueça o que você acha que sabe, porque quando você olha os números reais, as habilidades reais, a biologia real de cada uma dessas raças, a resposta vai te surpreender de um jeito que você não esperava. Vamos começar do começo. Os Saiyajins nasceram no planeta Vegeta, sob o domínio do Império Frieza. Durante milênios, foram usados como ferramentas de conquista, guerreiros de aluguel, destruidores de mundos. Mas a história deles vai muito além disso. A biologia Saiyajin é, em termos científicos, uma anomalia. Eles nascem com um nível de Ki que cresce exponencialmente a cada batalha. Cada vez que um Saiyajin é levado ao limite da morte e sobrevive, o corpo dele responde com um aumento brutal de poder. Esse fenômeno tem um nome, Zenkai, e ele não é metáfora. É um mecanismo fisiológico real dentro do universo de Dragon Ball. E não para por aí. Os Saiyajins possuem a capacidade de transformação. O Ozaru é a primeira delas, multiplicando o poder base por 10 quando banhados pela luz de uma lua cheia. Mas é claro que a história não termina ali, porque conforme os anos passaram, conforme Goku e Vegeta foram avançando pelas sagas, as transformações foram escalando de uma forma que desafia qualquer lógica. Super Saiyajin, um mito entre os Saiyajins, algo que não acontecia há milênios. Um poder tão absurdo que o próprio Frieza tremia ao pensar na possibilidade. E quando Goku se transformou pela primeira vez em Namek, o universo de Dragon Ball mudou para sempre. Mas isso era só o começo. Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Ultra Instinct, Ultra Ego. Cada uma dessas formas representa não apenas um aumento de poder, representa uma mudança qualitativa no que um Saiyajin é capaz de ser. No Ultra Instinct, o corpo de Goku age independente da mente. Esquiva e contra-ataque acontecem numa fração de segundo abaixo do pensamento consciente. Isso não é velocidade, isso é um estado de ser diferente. E os Viltrumitas? Do outro lado do cosmos, existe uma raça que não precisa de transformações, que não precisa de Ki ou de poder espiritual. Os Viltrumitas são, biologicamente, a criatura mais otimizada para o combate que a série Invencível já apresentou. Eles vêm de Viltrum, um planeta que passou por uma seleção brutal. Durante séculos, os Viltrumitas mais fracos foram eliminados pelos mais fortes. O que sobrou foi uma raça onde cada indivíduo representa o pico absoluto da evolução física. Força sobre-humana, velocidade que alcança velocidades interespaciais sem equipamento, durabilidade que permite atravessar atmosferas, sobreviver no vácuo do espaço e resistir a pancadas que destruiriam cidades ou até continentes. E há algo que os torna ainda mais aterrorizantes. Eles praticamente não envelhecem. Um Viltrumita no pico de sua forma pode viver por milênios sem declínio significativo. Omni-Man, um dos primeiros Viltrumitas que vemos em ação, tem mais de 2000 anos, e ele está mais forte hoje do que jamais foi. Além disso, os Viltrumitas têm uma capacidade de regeneração extremamente avançada. Membros perdidos e órgãos destruídos podem se recuperar com o tempo. Isso não é exagero narrativo. Isso é biologia Viltrumita canônica. E o mais assustador de tudo, a fraqueza deles é quase impossível de explorar em batalha. A vulnerabilidade ao vírus Viltrumita foi superada na linha do tempo principal. A frequência sonora que os debilita exige um equipamento muito específico e difícil de usar em combate real. Então, o que acontece quando essas duas raças se encontram? Vamos fazer o exercício com calma, porque aqui é onde a discussão fica séria. Em termos de força bruta, os Viltrumitas são consistentemente mostrados atravessando planetas, como o Omni-Man fez no planeta Flaxan, e sobrevivendo a impactos que reformulam a geologia de luas e causam destruição em escala planetária. Mark Grayson, ainda jovem e longe de seu pico, já sobreviveu a feitos impressionantes de durabilidade. Em Dragon Ball, os números são ainda mais absurdos, mas eles vêm com uma ressalva importante. Os Saiyajins não são, em essência, organismos físicos superiores. Eles são usuários de Ki. E Ki não é apenas energia ofensiva.
Ki é a força vital que permeia todas as coisas vivas no universo de Dragon Ball. É uma força que transcende a física convencional. Quando Goku usa o Kamehameha em sua forma Blue, ele não está apenas projetando energia cinética. Ele está concentrando uma força que opera em um plano diferente da realidade. E aqui está a questão central que ninguém costuma fazer. Os Viltrumitas conseguiriam sequer absorver ou resistir a Ki? No universo de Dragon Ball, seres sem treinamento espiritual e sem controle de Ki são afetados de formas diferentes pelos ataques baseados em Ki. Isso não é especulação, é mostrado repetidamente ao longo das sagas. A diferença de escala entre quem usa Ki e quem não usa é abismal. Um Viltrumita, por mais resistente que seja fisicamente, nunca foi testado contra algo que opera fora da escala física convencional. Mas os Saiyajins têm um problema enorme. O problema dos Saiyajins não é poder, é número. Quando o planeta Vegeta foi destruído, a raça foi quase exterminada. Os Saiyajins de sangue puro que restaram são muito poucos. Goku, Vegeta e alguns outros casos especiais, como Broly em certas versões. Isso é catastrófico numa guerra de raças. Os Viltrumitas, no ápice de seu poder, chegaram a dominar grande parte da galáxia de Andrômeda com um império enorme. Eles operam em grupo. Eles têm estratégia militar. Quando o Império Viltrumita ataca, não é um guerreiro. São vários seres extremamente poderosos agindo coordenados. Numa guerra de atrito longa, os Saiyajins perderiam simplesmente pela extrema desvantagem numérica. Mas a narrativa de Dragon Ball nunca foi sobre guerras de atrito. E é aí que o argumento fica interessante. Porque os Saiyajins têm algo que os Viltrumitas nunca poderão replicar: escalada. Um Viltrumita cresce com o tempo. Milênios de experiência o tornam mais forte, mais rápido, mais eficiente. Mas esse crescimento é gradual e linear. Um Saiyajin pode dobrar, triplicar, multiplicar seu poder por fatores incompreensíveis em questão de dias. Uma única batalha quase fatal pode desencadear um Zenkai que elimina a diferença de poder entre dois combatentes. E as transformações não são apenas cosméticas. Cada nova forma representa um salto qualitativo na natureza do poder do Saiyajin. Super Saiyajin God não é apenas mais forte, é poder divino. E poder divino, no universo de Dragon Ball, opera por regras completamente distintas das leis físicas normais. Quando Goku alcança o Ultra Instinto Perfeito contra Jiren no Torneio do Poder, ele não está apenas batendo mais forte. Ele está existindo de uma forma diferente durante o combate. Sua consciência e seu corpo operam em dimensões separadas do conflito. Isso não é algo que resistência física Viltrumita pode simplesmente absorver. E então chegamos à pergunta que realmente importa. Se você colocar Goku em Ultra Instinto contra Omni-Man no pico de sua forma, quem vence? A disparidade de escala aqui é brutal a favor de Goku no pico atual. Mas o debate real não é apenas entre os melhores de cada raça, é entre as raças como um todo. Como raças, os Viltrumitas são mais homogêneos e numerosos. Cada um deles é um combatente de elite com grande experiência. Eles são uma máquina de conquista. Os Saiyajins têm um teto muito mais alto, mas um teto que só alguns indivíduos alcançaram. Então qual é a resposta? Depende de como você define mais forte. Em poder individual máximo, os Saiyajins ganham sem discussão. Em consistência racial, confiabilidade e capacidade de guerra em larga escala, os Viltrumitas levam vantagem. Mas aqui está a coisa que vai ficar na sua cabeça depois desse vídeo. O que aconteceria se um Viltrumita fosse exposto ao Ki desde o nascimento? Se um ser com a biologia quase imortal e a durabilidade absurda dos Viltrumitas aprendesse a usar e multiplicar Ki como um Saiyajin? Porque no universo de Dragon Ball, qualquer ser com força vital pode aprender Ki. Um Viltrumita com domínio de Ki seria literalmente aterrorizante. E essa pergunta não tem resposta canônica, pelo menos não ainda. O que existe é a certeza de que esses dois universos, essas duas raças, representam o pico do que a ficção científica de combate já imaginou. Não há vencedor definitivo sem contexto. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.